Bom dia. Estamos caminhando já para os últimos capítulos de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos meditar, nós vamos ler o capítulo 26. Então vamos, nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: é permitido que faça uso da palavra em tua defesa. Em seguida, Paulo fez um sinal com a mão e iniciou a apresentação da sua defesa. Nós estamos vendo aqui quando o rei Agripa e a Berenice, a sua esposa, foram e resolveram ouvir a Paulo, que se encontrava preso e que tinha apelado então para César, exatamente para não ter que retornar a Jerusalém, onde os judeus queriam assassiná-lo. Ele estava preso em Cesareia e teve Festo, o novo governador, deu oportunidade agora, né? Estão permitindo que ele defenda mais uma vez, que ele se defenda. Nós sabemos que ele foi deixado preso lá desde a época do governador Félix e assumiu Festo e encontrou preso. Então agora foi dada a permissão para ele fazer a sua defesa. Então ele levanta a mão, saudando, iniciando a sua defesa. Ele disse: "Ó rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença, a fim de verbalizar minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por este motivo, rogo-te que me ouças com paciência. É do pleno conhecimento de todos os judeus como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa da nossa religião. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com todo o fervor, dia e noite sem parar. E precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus. Porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Ele começa dizendo, mais uma vez falando que todos conhecem ele, sabem onde ele nasceu, qual era o comportamento dele como fariseu, que foi a maior parte da vida dele. Na religião, digamos assim, é o ramo mais radical que existe do judeu, e que ele sempre viveu de acordo com isso. Todo mundo sabe o comportamento dele, mas as acusações que tem contra ele, exatamente por ele buscar, ele testemunhar sobre a promessa de Deus, o que eles acham impossível, que Deus ressuscite alguém.
E por esse motivo é que ele está, porque ele prega a ressurreição de Jesus Cristo, que foi o primogênito, e consequentemente toda a ressurreição daqueles que obedecerem, né? E ele fala que ele antes, ele vivia mesmo, ele se opunha, ele era contra Jesus Nazareno. Como fariseu ele foi. Versículo 10. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorizações dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos ao cárcere, e quando era sentenciado à pena de morte, eu sempre dava o meu voto contra eles. Eu era contra Jesus Nazareno. E eu prendi muitos desses, eu atirei os cárceres na cadeia. E quando eram julgados, condenados à morte, eu dava o meu voto favorável à morte e à execução de todos aqueles que serviam a Jesus, que seguiam este caminho. Ele está confessando o lado dele como judaico, que ele foi perseguidor de Jesus Cristo, assassino de cristãos. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Olha, eu corria de sinagoga, de igreja em igreja, com o objetivo de castigá-los. E eu fazia tudo para obrigá-los a blasfemar, a falar contra Jesus, contra o nome de Jesus. Eu viajei por várias terras estrangeiras, várias partes, para buscar esses, para castigá-los, capturá-los, buscavam fora, mesmo em terra estrangeira. Em uma dessas viagens eu estava me dirigindo para Damasco com autorização do chefe dos sacerdotes e por eles próprios comissionados. Entretanto, por volta do meio-dia, o rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saul, Saul, por que razão me persegues? Porquanto resistir ao aguilhão só te causará sofrimento. Ele conta quando ele estava indo a caminho de Damasco, nós já lemos sobre isso, quando o Senhor apareceu para ele, uma luz muito maior do que o sol, um esplendor terrível, eles caíram pelo chão, e Jesus disse para ele em aramaico, ou seja, a língua dos judeus. Ele disse: Saulo, Saulo, o nome dele é Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque resistir ao aguilhão só causará sofrimento. Aguilhão é aquela ponta de ferro que se coloca em uma vara, que usa-se na roça para tocar bois, vaca, né? É uma ponta de ferro pura, então que usa para conduzir os animais. Então é isso que está dizendo, falando, olha, resistir ao aguilhão só vai causar mais sofrimento, só causa mais dor. Jesus foi o que disse para ele. É a mesma coisa quando está alguém tocando um boi, uma vaca, um aguilhão, de acordo com o animal não quer ir ou tenta se rebelar, mas você usa o aguilhão nele. Então é isso que está dizendo. Jesus disse para ele, falou, olha, resistir ao aguilhão só vai causar mais sofrimento. Porque eles estavam teimando em perseguir os cristãos. Perseguir Jesus. Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quanto resistiu ao aguilhão, você te causará sofrimento. Aqui nós estamos vendo Paulo testemunhando. A defesa dele é simplesmente um relato do que aconteceu com ele. Versículo 15. Foi quando indaguei, quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor, sou Jesus a quem tu estás me perseguindo.
Perguntou, falou, quem és tu, Senhor? Falou, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Todas as vezes quando alguém persegue um cristão, um servo do Senhor, está perseguindo o próprio Jesus. Todo que pratica a palavra, pratica o Evangelho de Jesus Cristo. E todos que eu perseguem o próprio Senhor Jesus. Versículo 16. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da minha parte, como das aquelas que me manifestarei. Olha, por isso que eu te apareci, para você ser convertido, para te converter em servo e em testemunha de tudo que você vai ver. Foi para isso que eu apareci, para você testemunhar, para você relatar. Isso aconteceu, Paulo testemunhou não somente aqui diante do rei, como de várias outras autoridades, como ele continua, 2000 anos depois, testemunhando. Foi para isso que Jesus apareceu. E ele continuará testemunhando até o dia que o Senhor volte. Nós temos escrito de Paulo. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhe abrir os olhos, converter-os das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. A fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Claro, vou tirar você daqui, você vai, vou enviar você para os gentios, para o estrangeiro, para que testemunhe, pregue com o servo e as pessoas venham se converter, sair das trevas, sair do domínio das trevas, domínio de Satanás, e sejam perdoados e alcancem graça. Sendo assim, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Mas depois que Jesus apareceu, ele falou, eu não fui desobediente a ele. Eu não fui desobediente à visão do Senhor. Preguei em primeiro lugar os que estavam em Damasco, em seguida os que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem as suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. Eu não fui desobediente, não. Preguei primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, preguei por toda parte, chamando para que eles se arrependessem e convertessem a sua vida a Deus. E praticando as obras de acordo com o Evangelho, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Foi isso que eu fiz pregando por aí. E foi por este motivo, foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me assassinar. Esse foi o motivo. A acusação que tem contra mim é por isso. Porque Jesus me apareceu, me mandou eu pregar, me mandou eu ensinar a verdade, trazer o Evangelho, trazer a luz para que se convertam, para que as pessoas saiam do erro, saiam do pecado, saiam do sofrimento. E se convertam, eles sejam salvos. Foi por isso que os judeus não aceitaram. E por isso que eu estava no templo quando eles me prenderam. Versículo 22. Todavia tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por essa razão estou aqui. E posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveriam de ocorrer. Foi Deus ter me abençoado. Deus tem olhado por mim, porque hoje eu tenho tido a oportunidade de pregar por toda parte. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui, trazendo, pregando a palavra, testemunhando, tanto para pessoas simples, como notáveis, como para vocês, reis, para todas as autoridades. Eu não estou pregando, eu não estou ensinando nada mais além daquilo do que a palavra de Deus. Ou seja, os profetas, Moisés, testemunharam que iriam acontecer. Nada mais do que aquilo que eles testemunharam sobre Jesus, sobre a ressurreição. E hoje eu trago essa mesma palavra.
Ou seja, como Cristo deveria sofrer, como ele seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos anunciaria luz a este povo e de igual modo a todos os gentios. Profeta, Moisés todo pregaram, revelaram sobre Jesus, sobre a vida, sobre o nascimento, vida, prisão, crucificação e morte dele. Eles revelaram antes. Agora o que eu faço é pregar sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer futuro. É sobre a ressurreição, que já aconteceu. Porque esse Jesus já veio. Ele já morreu, já ressuscitou. E nós também ressuscitaremos. É isso que ele está dizendo. Todavia, enquanto Paulo apresentava a sua defesa, Festo interrompeu o discurso e exclamou irritado: "Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar?" Então, enquanto Paulo estava apresentando a defesa, testemunhando sobre o poder de Deus, então o governador Festo interrompeu e falou: "E Paulo, as muitas letras estão fazendo você ficar doido? As muitas letras, as palavras que fizeram confundir, você está louco, você não tem conhecimento do que você fala." Ele interrompeu Paulo de forma irritada. No entanto, Paulo argumentou: "Não estou enlouquecido, ó excelentíssimo Festo. Muito diferente disso. Estou declarando palavras verdadeiras e em pleno juízo. Porquanto o rei, perante a quem falo, sinceramente compreende bem estes assuntos, e por isto não acredito que nada do que falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que estes eventos não ocorreram em um canto escondido." Como nós lemos no início, o rei Agripa é casado com uma judia, Berenice. Então ele falou: "Olha, o rei, eu sei que tudo isso que eu estou falando é do seu conhecimento, não é novidade do Senhor. E mesmo porque também o que aconteceu em relação a Jesus, a morte e a ressurreição dele, não foi nada, não está escondido, não, todo mundo sabe. Principalmente o Senhor, né, tendo parte ali envolvido com os judeus." Ainda diz: "Mas acreditais, ó rei Agripa, nós profetas, sei que credes." Você acredita nos profetas, sei que credes. Ou você acredita na palavra, na escritura? Porque naquela época, quando falavam profeta, nós estamos referindo às escrituras, estamos nos referindo a Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas bíblicos. Paulo, você acredita? Eu sei que você acredita. Então, se eu sei que você acredita na palavra de Deus, e esses profetas já relatavam, a palavra de Deus já relatava sobre a vinda de Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua crucificação e morte, e sobre a sua ressurreição. Foi o que aconteceu, e é isso que eu prego. Então o rei Agripa ponderou: "Crês tu que em tão pouco tempo pode persuadir-me a converter-me em cristão?" O rei Agripa falou: "Rapaz, você pensa que em tão pouco tempo que já consegue me converter em cristão, a cristão? Maravilha." E olha que ele simplesmente ponderou, ele não falou de forma irritada com o governador Festo, não. Mas Paulo, diante do que Paulo declarou: "Seja em pouco ou em muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livre dessas algemas." Não somente o Senhor, rei. Suplico a Deus que não somente o Senhor rei, mas todas as pessoas que estão me ouvindo aqui hoje tornem igual a mim. Não como prisioneiro que aqui estou com essas algemas, mas que tornem cristãos, que tornem livre do pecado e que seja servo do Senhor, seja um discípulo de Jesus. Então o rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, seguido de todos que com eles estavam sentados, e retirando do salão comentavam entre si: "Este homem não fez absolutamente nada que merecesse prisão, nem muito menos a pena de morte." E aconteceu que Agripa confessou a Festo: "Este homem bem poderia ser posto em liberdade caso não tivesse apelado para César."
Eles foram discutindo, o governador e todo ali, mas o senhor não fez nada que mereça ser preso ou que mereça ser morto. Não tem nada disso. Ele bem podia ser solto. O rei falou, olha, ele bem podia ser posto em liberdade se ele não tivesse apelado para César, mas ele apelou para o imperador. Então ele vai ter que ir para lá. Mas o que eles não sabiam, que tudo era um plano de Deus. E o mais importante, eles receberam, todos aqueles que ouviram esse testemunho de Paulo, não foi uma defesa, mas um testemunho, foi uma pregação. Aceitaram bem a palavra. Esse é o propósito do Senhor. Jesus tinha dito a Paulo que ele seria enviado, e ele foi, para pregar para as autoridades, e ele estava pregando para as autoridades. Os planos do Senhor são perfeitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Então, depois disso, foi entregue, conduzindo eles em sentido a Roma, em direção a Roma, para ser julgado por César. Então, foi entregue, a um capitão de cena, um centurião que pertencia ao regime imperial, de Roma, para que os conduzisse, então, navegassem em direção a Roma. Embarcamos num navio de Adremítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento para suas necessidades. Então, naquela viagem, passaram por Sidom. Então, esse centurião permitiu que Paulo visitasse também, que recolhesse mantimento, as coisas que ele precisava para a viagem. Porque aquela época a viagem demorava-se dias, não meses. Era um transporte totalmente diferente, hoje, do que nós temos hoje. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa do norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia, Panfilha, aportamos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava pronto para arrumar para a Itália, e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Sinir, não permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, e enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Laceia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já estava passado e, portanto, Paulo os advertiu: Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muitos prejuízos, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Então foi uma viagem difícil, o vento contrário. Naquela época existia aquela fragilidade das embarcações, dos navios, e eles com certa dificuldade, vários dias, meses navegando, cidade em cidade, porto a portos, até que chegou. A navegação estava muito difícil. Paulo, pelo Espírito, o Espírito Santo que tudo revela, não deixa nada escondido, falou com ele, falou: olha, essa viagem vai ser desastrosa, vai ter muitas avarias.
Não risco não somente para a carga, mas também para nós humanos, para nós pessoas. Devemos tomar cuidado. Todavia o centurião, seja o capitão, o comandante de 100, em vez de dar ouvidos à palavra de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. O centurião, em vez de ouvir Paulo, que falava de acordo com o Espírito Santo, preferiu seguir as orientações do piloto do navio e do dono do barco ali do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveriam seguir navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Greta e que dava saída para o sudoeste e noroeste. Paulo deu orientação, mas eles acharam que aquele, como o porto não era apropriado, não tinha condições de passar bem o inverno, eles resolveram prosseguir. Falaram, vamos caminhar para Fenícia, para nós aportarmos lá passar o inverno. Naquela época, viagem de navio levava anos, dependendo do local. Não era uma viagem rápida como hoje se fala. Mas eles preferiram não. O capitão preferiu continuar. Não quis ouvir Paulo. Soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessando as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Veio o vento contrário, conhecido como vento nordeste. E o navio estava sendo lançado para lá, para cá. E eles estavam lutando, pleiteando. Quando eles viram que a fúria estava enorme, pararam. Deixaram então que o vento conduzisse o barco, o navio, para onde quisesse. Porque era mais favorável isso, porque se continuasse tentando remar, conduzir para lado contrário, a probabilidade do barco, do navio se romper era muito maior. Então deixaram ser jogados pelo vento. Passando ao sul, bem próximo de uma ilhota chamada Cláudia, fomos com extremo esforço, queiçamos a bordo o bote salva-vida. Conseguimos recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas. E temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a tirar ao mar a carga do navio. Então, nós estamos no meio de uma violenta tempestade, está sendo julgado para o mar, a direção não é deles, mas do navio, o vento joga para lá, joga para cá, e o peso está grande. Era um navio naquela época com bastante carga, que se aproveitava, e eles começaram a tirar as cargas fora. Começaram a jogar tudo fora, para aliviar o peso da embarcação, com medo de afundar. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. A coisa estava tão séria que até a armação tinha baixado a vela, jogaram a carga fora, mas ficavam aquelas armações, navio que nós vemos aquele navio antigo, e eles começaram a tirar e jogar fora, procurando aliviar de todas as formas o peso e também, porque aquilo também faz com que o vento conduza para abate, então diminuir de todas as maneiras o impacto do vento. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, os próprios não lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrela foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Quando era tão violenta, sem ver sol durante dias, nem estrela, ver nada, e o vento forte, a escuridão breu no meio do mar, eles não tinham esperança de ser salvos. Eles não tinham esperança mais de viver.
E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, deveis ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teria evitado este dano e prejuízo. Muito tempo eles sem comer, está naquele desespero, Paulo coloca em pé e falou: Senhores, você deveria ter me dado ouvido quando eu disse para a gente não seguir, que teria prejuízos grandes, lhe colocando as nossas vidas em risco. Mas vocês não me deram ouvido. Mas então teria evitado, prejuízo, teria evitado esse risco, tudo se tivesse dado ouvido. Mas não deram. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Falou, mas agora tem bom ânimo. Ninguém vai morrer, ninguém vai perder a vida. Só esse navio vai ser destruído totalmente. O Espírito Santo, Jesus está usando ele para alertar, para estar pregando, orientando, conduzindo a lição. Para ficar, ninguém vai morrer. Vocês deveriam ter me ouvido. Aí não teria tido este prejuízo que tiveram. Essa perda, essa situação. Mas ninguém vai morrer. Só o navio vai se perder totalmente. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence, a quem sirvo, e comunicou-me. Porque ontem, durante a noite, um anjo do Senhor me apareceu, um anjo de Deus, a quem eu sirvo, a quem eu sou servo. Um anjo do Senhor à noite me apareceu e me comunicou. Ele disse: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareça diante de César. E por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos que estão navegando contigo. É imperativo, é necessário que você vá diante do imperador, é necessário que você vá pregar em Roma. Por isso, Deus está dando a sua vida, não somente a sua vida, como de todos esses que estão na vida, estão te dando a você. Porque o plano de Deus é que você vá a Roma, pregar em Roma, testemunhar. Paulo pregou para César. O plano de Deus, levar a palavra, você vai levar a palavra para Itália, para Roma. Paulo, não tema, eis que é um imperativo que eu compareça diante de César. E por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida. E a de todos que estão navegando contigo. Deus não deu só a missão que a vida você, não deu todos aqui que estão com você. Ele deu você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Então, por isso, tenha fé, que a palavra de Deus se cumprirá de acordo com o que ele tem anunciado, de acordo com o que ele tem falado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Então, com certeza, não sabemos, mas seremos arrastados, conduzidos a alguma ilha, que nós seremos salvos. O Senhor falou quando. Paulo tinha certeza, você serve do Senhor, é isso. Nós sabemos, quando Deus nos fala, a palavra se cumpre. Hoje Deus vai falando, não vai mandar um anjo falar com você, não. Ele vai falar pela palavra. O anjo que ele usa para falar com nós hoje são nós mesmos, pessoas, seres humanos, que vêm trazer uma palavra do Senhor, falando de acordo com a palavra de Deus. Quando fala com a palavra, pela palavra, creia. Paulo creu. Ninguém vai morrer. Por que eu tenho certeza? Porque Deus me falou. Ele mandou o anjo falou. Temos que acreditar na palavra. Hoje os anjos são pessoas como nós, que somos usados pelo Senhor. Nos permitimos ser usados pelo Senhor para levar a mensagem, para levar a palavra do Senhor. E nós vamos ler amanhã, a partir de amanhã, que realmente assim aconteceu. Nós lemos hoje até o capítulo 27, até o versículo 26. Amanhã estaremos dando continuidade a partir do versículo 27. Não sei, pode ser que talvez amanhã nós estejamos concluindo o livro de Atos. Se assim for, depois começaremos Romanos. Mas em todo tempo eu falo, leiam e pratiquem a Bíblia. A resposta está aqui. Que Deus abençoe. Meu amor.